Dando sequência aqui, nós devemos aqui bloquear não, ocultar a camada das frutas e fazer uma seleção. Aqui eu vou fazer com o laço, depois a gente vai começar a usar outras ferramentas. Aqui na fatia, né, da bacia. Poderia ser com a caneta, né, alguma ferramenta que você tenha mais facilidade. Então eu pegaria aqui até a parte em que eu queria copiar para cima das frutas, ó. Pronto. Eu poderia fazer uma seleção aqui de forma grosseira aqui para baixo, ele ficaria mais perfeito ainda, porque é mais perfeito para o meu projeto. Por quê? Porque essa parte aqui, na verdade, ela tem que cobrir as frutas. Isso significa que se eu quiser duplicar essa parte aqui, ó, precisaria de duas delas, uma para ficar na frente da fruta e o restante da bacia ficaria atrás mesmo, né, embaixo da camada de frutas. Se eu der um Ctrl J, em vez de eu duplicar a bacia, eu duplico as frutas, porque embora eu esteja vendo a bacia, eu estava na camada de frutas. Se eu dar um Ctrl Z para desfazer, olha lá, eu estava na camada de frutas quando eu dei o Ctrl J para duplicar. Então eu vou clicar na bacia, dar um Ctrl J, ele gerou outro pedaço desse igual a bacia. Se eu quiser ocultar as outras janelas, eu consigo visualizar, ó. Então eu tenho essa camada, que é a camada 1, que eu poderia colocar o nome dela de pedaço. Tenho a bacia de ferro e o plano de fundo. Eu tenho que arrastar esse pedaço para cima das camadas de frutas e habilitar o olhinho das frutas e beleza. Aonde tem sobra, ó, aonde está passando, cortando, eu poderia corrigir com a borracha. Então eu pego aqui a ferramenta de borracha, né, a mesma tecla de atalho para aumentar, né, abrindo colchetes aqui você aumenta ela. Ah, e aí? Eu clico na camada em que eu tenho que apagar, que é a camada frutas, e passo ela ali, ó. Mas ele não vai apagar a bacia, não vai apagar a fatia, não, nada, 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 nada. Ele só vai apagar as frutas ali, caso eu queira que apague. Ok. As que não poderiam, né, no caso, tá aparecendo em cima da bacia. Então, basicamente, já deu aí uma afastada, né, uma disfarçada aí nas frutas e deu uma aparência maior em que elas estavam dentro da bacia com uma técnica simples e fácil de fazer. Se eu vim com, é claro que dá para vocês darem ajuste aí, ajustar e melhorar bastante esse projeto aí. Vou com o botão direito aqui, vou mesclar a camada visível, ele vai juntar tudo, né, e vai indexar ela aqui em uma imagem. Eu poderia trabalhar aqui com algumas opções, como, por exemplo, como tamanho. Se eu clicar em tamanho da imagem, essa imagem vai ser uma imagem que ficou gerada de 20 por 20, que foi o que eu usei no começo. Se eu quiser ver isso em pixel, eu troco aqui, ó. Eu tenho as outras medidas aqui, ó, lá, em pontos, né, em polegadas, milímetros. Eu tenho aqui as proporções da minha imagem, né? Aqui no caso é o tamanho do documento, desculpa, que foi 20 por 20. A imagem vai ser gerada nesse tamanho porque ela vai pegar todo o documento. Aqui em cima ele está mostrando isso aqui no caso em pixel, que é a dimensão da minha imagem. 567 pixels na altura e na largura. Se eu quiser redimensionar, diminuir ou aumentar, eu poderia jogar aqui outros valores, ó, 300. Repare que quando eu coloco na largura, ele já coloca na altura também. Do OK, ele diminuiria a minha imagem. Ctrl Z para desfazer. Uma coisa que é interessante, às vezes você quer mexer numa imagem e trabalhar de forma separada. Poxa, eu queria que essa imagem ficasse com 500 na altura e 400 na largura. Mas se eu jogo aqui 500, ele mexe também na altura. Então aqui você pode desmarcar essa opção de restringir proporções. Aí você fica livre para fazer uma outra alteração qualquer. Então 500 por 400 e do OK, ele vai deixar ela um pouquinho achatada, o que não era o caso ali. Vou dar um Ctrl Z para voltar ali. E eu também poderia redimensionar essa imagem através aqui da porcentagem. Eu quero diminuir ela pela metade, então eu deixo aqui 50%. Se eu deixar restringindo proporções, ele vai mexer também na altura dela. Beleza, é bom que ela não perde ali no caso, né, não fica, no caso, ela não vai ficar, né, distorcida, não vai ficar com a largura maior que a altura. Vou dar um Ctrl Alt Z aqui para desfazer, eu teria as minhas camadas novamente. Eu já ensinei as duas formas de salvar, né? Se eu quisesse dar sequência nesse projeto, salvar como, e a extensão seria o PSD. Se eu quisesse converter em imagem, eu poderia ter feito aquilo que eu fiz, ou então aqui camada também, ó. É interessante eu mostrar as outras opções que vocês ficam conhecendo. Tem uma opção chamada achatar imagem, ele faz a mesma coisa ali, que é mesclar todas elas. Quando eu tento salvar como, ele já me dá a opção aqui, né, para mim poder alterar para um formato de imagem, como JPEG, por exemplo. Então, se você salvar esse projeto, você vai ter ele aí como imagem. Próxima aula a gente dá sequência.